Finalmente, o Corinthians concluiu o acordo com holding bilionária e quitou a dívida com o Talleres da Argentina, envolvendo o meio-campista Rodrigo Garro, se livrando de um novo transfer ban da FIFA. Ex-atacante do Timão, cria do Terrão, se declarou ao clube em suas redes sociais e o Corinthians confirmou de forma oficial a suspensão da Assembleia Geral dos Sócios, que estava marcada para esse sábado, 20 de junho. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre uma péssima notícia. O Corinthians oficializou a suspensão da Assembleia Geral dos Sócios, que estava marcada justamente para esse sábado, dia 20 de junho. Infelizmente, não teremos a votação dos associados. Os associados não terão os seus direitos de decidirem sobre a reforma estatutária do Corinthians. Lembrando que há meses estavam acontecendo todos os detalhes para a renovação, modernização do estatuto, aconteceram as audiências públicas, mas nos finalmente ali para a atualização do estatuto, absolutamente que detalhes começaram a acontecer, porque a maioria dos conselheiros não querem a atualização do estatuto. Então, tudo aconteceu e foi marcada a Assembleia Geral dos Sócios para que os sócios decidissem sobre a modernização do estatuto. Vários temas, o principal para nós, a possibilidade de voto do fiel torcedor, mas 3 conselheiros vitalícios, faltando poucos dias para a data final, 20 de junho, entraram com uma ação no TJSP e conseguiram a suspensão da Assembleia. E o Corinthians, de forma oficial também, acabou informando que realmente essa Assembleia não vai acontecer. Através de uma nota nas redes sociais, na última sexta-feira, dia 19 de junho, o Corinthians oficializou a suspensão. O Esporte Clube Corinthians Paulista comunica que efetuou todas as providências necessárias para a realização da Assembleia Geral dos Sócios, que estava marcada para amanhã, 20/6. No entanto, em cumprimento de determinação judicial que suspendeu a mesma, o clube deixa claro aos seus sócios que a Assembleia não será realizada nesse sábado, 20/6. Então, devido a uma ordem judicial, a Assembleia Geral dos Associados, como todos nós acompanhamos nos últimos dias, não vai acontecer e o clube fez questão de oficializar. A minha opinião, quanto ao Corinthians ter confirmado de forma oficial a suspensão da Assembleia Geral dos Sócios, é a seguinte: o Corinthians cumprindo o seu papel institucional, o Corinthians informando os seus sócios através das páginas oficiais do clube e o Corinthians, claro, cumprindo uma ordem judicial. Agora, vamos ser sinceros, que palhaçada. Tudo isso foi causado por 3 conselheiros, aliás, 3 conselheiros vitalícios, representando o grupo deles, acabaram entrando com esse processo. Primeiramente, tentaram no Fórum do Tatuapé, não conseguiram. Posteriormente, foram ao Tribunal de Justiça de São Paulo e acabaram conseguindo. Dentre as alegações, é que o texto base não foi aprovado pelos conselheiros. Eu, particularmente, acredito que tudo isso é por causa do voto do fiel torcedor, não querem que o cartório eleitoral do clube aumente, e aí acabaram causando isso. Mais um capítulo triste da história do nosso timão. Infelizmente, a reforma do estatuto, que era tratado ainda por muitos como uma esperança para o modelo associativo, acabou indo por água abaixo. Agora não sabemos exatamente quando teremos, se teremos a votação à Assembleia Geral dos Sócios. É por isso que eu já falo para vocês há muito tempo: intervenção judicial é o único caminho para o nosso Corinthians. E agora vamos falar sobre atacante, jovem atacante, cria do Terrão, que se declarou ao Corinthians nas últimas horas nas suas redes sociais e, mais uma vez, dando indicações que quer voltar para o timão. Estou falando de nada mais, nada menos que o atacante Wesley. O Wesley, cria do Terrão, jogador que chegou muito jovem ao Corinthians, com apenas 13 anos de idade. E em 2024, o Wesley se destacou
entre os profissionais, marcando golaços, gols importantes, e acabou naquele ano mesmo sendo negociado, sendo vendido ao Al Nassr da Arábia Saudita, uma negociação envolvendo cerca de 110 milhões de reais, uma das maiores vendas da história do Corinthians. O Wesley deixou o timão rumo ao Al Nassr ainda em 2024, como eu disse. Desde então, sempre quando ele tem oportunidade, ele se declara ao Corinthians, já revelou, já colocou em suas redes sociais que tem o sonho de voltar. Teve uma época que ele apagou todas as suas fotos no Al Nassr. No início do ano, ele foi emprestado ao Real Sociedad da Espanha, ficando até o fim da temporada na Europa, que terminou recentemente. E o Wesley está de férias e ele acabou aproveitando e colocando uma imagem nas suas redes sociais, mais uma vez se declarando ao nosso Corinthians. O Wesley estava ali em frente ao Parque São Jorge, aquele é o arco da entrada do Parque São Jorge. Ele estava ali e acabou aproveitando para tirar uma foto e fazendo a sua declaração: meu lar para sempre. O Wesley, que tem contrato com o Al Nassr até o final de 2028, provavelmente não vai permanecer na equipe do Real Sociedad, e mais uma vez a possibilidade de ser emprestado pelo Al Nassr é grande. E aí, será que o Corinthians deveria tentar alguma coisa para emprestar o jogador? Vontade de voltar ele tem. A minha opinião, quanto a mais essa declaração do Wesley ao Corinthians é a seguinte: o Wesley está se oferecendo. O Wesley, alguns meses atrás, ele esteve na Arena junto com outros companheiros, inclusive o João Cancelo, que estava no Al Hilal, também esteve, voltou para o Barcelona, mas é outro jogador também, sempre quando pode, acaba de uma certa forma se oferecendo ao Corinthians, mas o caso do Wesley é diferente, sinceramente é mais tranquilo. O Wesley tem contrato com o Al Nassr até o fim de 2028. Eu acredito que o Al Nassr vai emprestar o Wesley novamente. Não sei se de repente vai ser interessante para eles emprestar o Wesley para o Corinthians, mas sinceramente, se tratando de repente de recuperação do jogador e valorização, o Wesley voltar para casa, sinceramente, não seria algo ruim. Agora, na questão esportiva, o Wesley quer voltar. Agora, como seria o Wesley dentro de campo? Quando ele foi vendido, o Wesley estava sendo criticado. Muitos ali colocaram o Wesley como se ele tivesse, de repente, já achando que ele estava em um nível que ele ainda não estava. O Wesley, que marcou golaços, gols importantes em 2024, inclusive um golaço contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro, fez o jogador se valorizar demais. É um ponta, joga aberto pelo lado esquerdo, é um jogador que tem muita qualidade e tem muita técnica, mas tem que ser um Wesley que, se de repente algo acontecesse, voltasse ali com tranquilidade para tentar recuperar o seu espaço, o seu status, não de repente voltando se achando um grande craque. Eu, particularmente, acredito que o Wesley seria um bom reforço para o Corinthians, desde que voltasse nessas condições que eu estou falando para vocês. Mas é algo que é difícil de acontecer, principalmente na situação do Corinthians. Nesse momento estamos com o transfer ban, nem dá para ficar falando tudo em possibilidades, mas claro, se de repente surgisse uma oportunidade, eu particularmente acho que valeria a pena o Corinthians tentar o retorno do jogador, mas é questão de opinião. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre conclusão de acordo. Finalmente o Corinthians concluiu o acordo com a holding bilionária e se livrou da dívida pela compra do Rodrigo Garro, que já se arrastava desde 2024. Na verdade, o Corinthians não se livrou de uma dívida, o Corinthians adquiriu uma outra, eu vou explicar certinho para vocês. Finalmente, o Corinthians anunciou de forma oficial a conclusão do acordo com o Tadieres. O Corinthians quitou o Tadieres, pagou o clube argentino, lembrando que o prazo final que o presidente do Tadieres havia dado ao Corinthians havia sido na sexta-feira retrasada, 12 de junho, o Corinthians não cumpriu. Aí o Andrés Faz, presidente do Tadieres, deu um prazo até a terça-feira, 16. O Corinthians não cumpriu, mas havia assinado um termo de comprometimento que iria pagar e conseguiu concluir. O Corinthians anunciou no início da noite da sexta-feira, dia 19, o pagamento ao Tadieres, através de uma nota oficial nas redes do clube,
essa foi a seguinte nota do Corinthians. Nesta sexta-feira, 19, conseguimos realizar o pagamento integral da dívida pendente com o Clube Atlético Tajeres da Argentina por conta da negociação e aquisição do talentoso meio-campista Rodrigo Garro. Este momento representa muito mais do que um simples fechamento de contas. Simboliza a seriedade, o comprometimento e o respeito que o Corinthians mantém com seus parceiros internacionais. Mesmo diante de desafios que se estenderam por 4 meses, foram semanas de negociações intensas, conversas construtivas e, acima de tudo, muita paciência que só foram possíveis graças à colaboração e compreensão mútua. Gostaria de aproveitar essa oportunidade para expressar em nome de todos que fazem parte do nosso clube um imenso agradecimento a toda a equipe responsável, que se empenhou incansavelmente para que esse objetivo fosse alcançado. Também deixamos nossa mais sincera gratidão a todos do Tajeres, especialmente ao presidente Andrés Fassi, cujo profissionalismo e paciência foram fundamentais para a conclusão desse processo. Agora, com esta página virada, podemos olhar para frente com tranquilidade e foco total na construção de um Corinthians ainda mais forte e vitorioso. Seguimos juntos, sempre em frente, com a certeza de que o respeito, a transparência e o trabalho honesto são os pilares que sustentam o sucesso da nossa querida instituição. Então, essa foi a nota oficial do Corinthians, comunicando, informando o pagamento da dívida com o Tajeres. Claro que o Corinthians não informou exatamente os valores reais das negociações. Pelas informações de bastidores que chegam, o Corinthians pagou cerca de 36 milhões de reais ao clube argentino e o dinheiro veio através de um acordo com a Outfield, uma holding brasileira bilionária, onde o Corinthians colocou como garantias o patrocínio que tem com a Abrax, pelas placas de publicidade da Arena, e também parte do acordo com a LFU pelos direitos de transmissões. Nada oficial, mas são essas informações que chegam de bastidores e que, no final das contas, esses 35 milhões sairão por cerca de 46 milhões de reais. A minha opinião, quanto ao Corinthians ter oficializado o pagamento da dívida com o Tajeres pelo Garro, é a seguinte. Primeiramente, o Corinthians tinha que pagar essa dívida com o Tajeres, senão, a qualquer momento, iríamos sofrer um novo transfer ban da FIFA. Lembrando que já estamos com o transfer ban, cerca de 8 milhões de reais que o Corinthians deve ao Philadelphia Union pela última parcela da compra do meio-campista José Martínez. Então, é mais um desafio financeiro que o Corinthians tem pela frente, mas acabou se livrando da dívida maior. Na verdade, o Corinthians se livrou de uma dívida e acabou adquirindo outra, como eu disse para vocês, e ainda comprometendo receitas futuras. É a saída que a atual gestão consegue. Estamos falando de um Corinthians que vem sendo arrebentado financeiramente nos últimos anos e a atual gestão vai cometendo também os mesmos erros. Por exemplo, a atual gestão não consegue trazer novas receitas para o clube, a atual gestão não consegue trazer dinheiro novo, então tem que ir emprestando, antecipando receitas e tudo mais. Então, se livra do transfer ban e adquire uma outra dívida. Detalhe, para vocês verem como que no Corinthians o clube perde muito dinheiro, nosso timão perde dinheiro demais. Essa dívida era algo na casa de 18 milhões de reais na época que o Garro foi contratado ainda na gestão do Augusto Melo. Aí, com juros e tudo mais, chegou a 30 e poucos milhões e agora, no final das contas, vai sair por cerca de 45, 46 milhões, devido aos juros que vai pagar junto à Outfield. Então, o valor, por exemplo, os valores da Brax e também da LFU, é no caso se o clube não conseguir honrar com mais esse comprometimento. Então, o Corinthians não oficializou o detalhe, tá? Que foi com a Outfield. Esse acordo com a Outfield eu informei para vocês em primeira mão alguns meses atrás, então as coisas demoraram para acontecer, mas tudo indica que o dinheiro veio dessa forma mesmo, porque o Corinthians não tinha uma outra solução, não tinha nenhum dinheiro para entrar no clube, então deve ter sido esse o caminho. É uma notícia importante, se livra de um transfer ban, mas a atual diretoria precisa também se mexer mais em relação às questões de marketing, novos acordos e tudo mais, porque necessitamos urgentemente de novas receitas. Mas, como eu disse, se nos livramos de um novo transfer ban e absolutamente que isso é muito importante para o clube.
Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. E também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!